Olá, amigos da TV Cidade. Estamos com mais um programa, o melhor de cada um. E hoje temos o melhor das poetisas. Poetisas. Isso? Sou meio chucro nisso aí, viu, Jurema? Estamos aqui com uma poetisa, a dona Jurema Chaves. Já esteve aqui com nós anteriormente, lançou já 18 livros com esse. E já está saindo o 19. Não, esse aí é o 19. Esse já é o 19. Então vai sair o 20 já em seguida. É o 20 que vai sair. Olha só. Então temos aqui essa moça aqui que adora, pelo jeito, poema. Ela vai nos contar essas histórias aqui. Olha só que livro bonito aqui. Tá? Obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Um oi na câmera 1. Oi para todos aí, um carinho grande para todo mundo. E que eu estou muito feliz por estar aqui, te reencontrar. Legal. Rever um amigo, uma pessoa tão simpática, recebe a gente tão bem aqui. Então eu agradeço por esse momento que a gente pode curtir de novo e conversar um pouquinho sobre as coisas que a gente gosta. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos. Prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso. E aí, quem é Iracema? Iracema é a Mana. Quem é a Jurema Chaves, que se dedicou tanto aos poemas? Toma uma aguinha, se fica à vontade, né? Ela está com a irmã aqui, Iracema, que eu conheço bem mais Iracema, porque ela morava mais tempo aqui, né? Ela então, te conhece, às vezes eu troco o nome. Conhece, mas essa é a Jurema Chaves, uma poetisa de muitos anos. Quantos anos de poeta? Bem, eu lancei há 4 anos atrás, eu lancei meus 60 anos de poesia. Então faz tempo. E aí eu até estive aqui, deixei o livro com 60 anos de poesia. Faz muito tempo, porque eu comecei nessa paixão aos 3 anos de idade, né? Incompletos. E eu nunca mais parei. Eu meio que enlouqueci dentro da poesia, perdi o fio da meada e não parei mais. E nós vinha falando ali no começo, você começou já sem saber ler nem escrever? Já pensava nos poemas? Olha, eu não conhecia a poesia. Eu conheci aos 3 anos, quando a minha tia, que era professora da localidade, lá em Manuel Ribas, do Paraná, nós morávamos em Encantado e fomos visitá-los lá, porque é os pais da minha mãe. E aí nós fomos lá e ficamos uns meses lá com eles. E eu ia para a escola todos os dias com a minha tia Lúcia. E ela lia, descobri um poeminha lá, eu era muito tagarela, sempre fui. E aí ela leu para mim, eu decorei toda faceira. Ela pediu para mim declamar na festa de crisma que ia ter na igreja ali. Com 3 anos? Daí foi a minha estreia na poesia. E o que eu tenho assim muito nítido em mim, além do poema que eu nunca esqueci, quando ela me pegou no colo para me descer da mesa, aquela sensação de que eu jamais viveria sem poesia. Olha só. Eu tenho isso muito vivo em mim até hoje. E realmente eu nunca mais vivi sem poesia. Porque como eu não sabia ler, eu pedia para as pessoas lerem para mim. E aí aquela sede de aprender a ler, fui a ler muito cedo para poder ler os poemas que eu achava lindo, por exemplo, Bric Brac da Vida, que muita gente deve lembrar, né? Que era uma página de um jornal, que aos domingos saía Bric Brac da Vida. Tinha os sonetos lindíssimos. E eu amava aquilo, eu queria descobrir de onde vinham essas palavras tão lindas. Eu tinha uma curiosidade para saber disso, né? Aí eu terminei me apaixonando dessa maneira até hoje. E a tia chegou a ver algum livro seu também? Já, porque a gente teve parentes que tiveram aqui e eu já mandei livros para lá. Hoje eles moram em Curitiba, eu acho. Paraná. Acho que eles moram. E aí eu tenho contato com as primas, assim, né? Com ela não? Então, não, com ela eu não tive mais contato. Mas ela sabe que você... Sim, todos eles sabem que eu escrevo. Então, assim, eu tive avaliando um festival em Curitiba e umas primas vieram lá encontrar comigo. Olha que legal. E a tia sabe que foi ela que Sim, ela sabe. Sim, ela sabe. Eu era apaixonada por ela. Eu adorava aquela tia, meu Deus do céu. Aquele momento com ela, para mim, era sublime aquilo, de sair de mãozinha dada com ela. A gente atravessava um campo, assim, um gramado, para ir até a escolinha. Era uma escolinha bem pequenininha, onde todo mundo estudava junto, era primeiro, segundo, terceiro, quarto, tudo junto. Sim, antigamente.
E então aquilo para mim era maravilhoso, aqueles momentos assim com ela, para falar de poesia. Que legal, né? E ela praticamente lhe adotou como uma aluna especial, né? Exatamente. Aí ela foi passando para mim o primeiro poeminha da minha vida e que depois eu fui descobrindo mais coisas, né? Que legal, né? E esse poema nunca esqueceu. Não, esse poeminha que eu declamei lá nunca esqueci. Quer falar do poema aqui? Pode ser. Então manda ver. Eu sou assim pequenina, porém saibam, eu sou valente. Sou esperta, sou ladina e um leão na minha frente. Mas eu não me assusto, isso não. Eu não tenho medo de nada, nem de sapo e nem de dragão. Mas eu digo baixinho, cuidado, que uma verdade aí vai. Eu tenho medo, é do danado do chinelinho do papai. Que legal. É bem infantil, né? Bem legal. Bem de acordo com a idade. Né? Exatamente, foi de acordo com a minha idade. E aí eu descobri essa paixão pelo ato de versejar. E estudou até que ano lá no local? Não, eu estudei aqui em Encantado, no Grupo Escolar Farrapos. Porque a gente estava lá só a passeio, a gente ficou um tempo lá. E aí eu vim para Encantado. Daí eu comecei a participar dos programas da rádio, dos programas infantis da rádio, que era o Trem da Alegria. Com que idade? E 6 anos. Já? Aí eu era estrelinha da rádio e apresentava o programa junto com o tio Zé. Olha só. O microfone era algo pesado que vinha de cima e tinha que descer uma caixa assim. E aí ele me punha em cima de uma cadeira para me alcançar no microfone e ajudava ele a apresentar o programa. Aí eu cantava, eu dizia verso, eu fazia. Com 6 anos. Não, bem precoce, né? Eu adorava aqueles momentos assim. Eu saía da missa. A missa terminava às 10, o programa começava às 10. Então a gente descia, era na mesma rua, a rádio Encantado era ali, e aí nós ficava até meio-dia no programa da rádio. Mas já ganhava dinheiro ou era só free? E não, a gente ganhava prêmios e tal, a gente ganhava sim essas coisas. E daí depois no grupo escolar, quando eu estava estudando, eu representava o município em todos os eventos do município. A senhora cívica, tudo era dia da bandeira, o dia do descobrimento do Brasil, tudo eu estava dizendo verso, né? Para cada dia o seu verso específico, né? Então... Já virou artista na escola? Eu amava aquilo. Então a professora me dava o poema na sexta-feira, no sábado estava decorado. Olha só. Então eu participava de todas as horas cívicas da escola, né? E nunca foi para uma carreira artística, assim, de atriz? Nunca? Olha, eu até já fiz uma peça de teatro, mas uma peça que eu mesma escrevi, né? Foi A Volta do Anjo Guerreiro, a gente fez um teatro, um recital teatralizado. Aonde isso? E apresentamos em várias cidades do Rio Grande do Sul. Inclusive no Teatro da Unicinos, em Novo Hamburgo, e na cidade de 3 de Maio, Paraná. Foram longe. Não, a gente fez vários, durante um tempo a gente estava... Tudo gente do local lá. E aonde eu mesma era a intérprete, o personagem do poema que eu escrevi. Mas fazia sozinha? Não, tinha uma equipe. Tinha outra pessoa. E essa equipe era lá de Encantado? Não, eram pessoas que eu conheci depois, lá em São Leopoldo. Aí, de Encantado, veio para São Leopoldo? Alguém ia lá para me ver, né? E quando eu ia para Encantado, era sempre uma festa, né? Eu ia lá, encontrava com os amigos, eu ia lá para a rádio, encontrar os amigos, o Dr. Jorge Moreira, que era muito meu amigo, que me apoiava muito quando criança, porque eu passava para a escola em frente ao consultório dele, né? O escritório dele. Ele era advogado. E o Nestor Moraes, que era um dos grandes radialistas da cidade, me apresentava nos programas também. Então, eu criei esses laços de amizade. Aí, quando eu lancei meu primeiro livro, eu fui lançar lá. E daí eles armaram todo aquele esquema lá com a cadeirinha no meio do palco, como se voltasse no passado, assim, fizeram uma coisa bem legal. Olha assim, só que bonito. Foi muito legal. Lá no José Garibaldi, no CTG José Garibaldi. E nunca quis ser prefeita lá na cidade? Não tenho estilo para política. Não levo jeito. Sim, porque hoje, assim, a gente vê os influencers, sim, já vão para a política. Eu não levo jeito para isso.
Não sei me envolver com isso. A sua vida é os poemas. Eu gosto da poesia, eu gosto do contato com as pessoas, eu amo estar com as pessoas, conversar, a história, descobrir a história de um, de outro, eu adoro essa coisa Que legal. de conhecer as E histórias. com que idade vieram para São Leopoldo? Eu já era adulta quando eu fui para São Leopoldo, sim, já era adulta. E a família também junto ou não? Não, eles demoraram um pouco para ir, mas depois com o tempo o pessoal foi indo, mas meus irmãos já ficaram aqui, o Valério, a Sema e a Neca, que agora foi embora para Santa Catarina, né? E eles moravam aqui, e eu fui para São Leopoldo. Depois o pai e a mãe terminou indo também, aí o Deuclides foi também, aí um pouco lá, um pouco aqui, né? Normal. Mas como era pertinho, a gente sempre se cruzava, né? Claro, Então imagina, não teve problema. Uma família de 5 irmãos, né? Que você falou, né? Uhum. É uma família grande, né? Já não era tão grande para a época. né? Não, para a época não, porque na época tinha vizinhos nossos que tinham 12 filhos. Sim, né? era normal, né? Então a gente já era 5. E também não tiveram muitos filhos. O Deuclides nem teve filhos. O Valério teve 2, a Neca teve 2 meninas, a Sema teve 2. Eu também tive 2. Não dava tempo só para fazer poesia. Não dá para fazer poesia, não dá para ter muito filho. Muito bem. E assim, o seu primeiro livro, que idade você tinha? Não me lembro. Não lembra? Faz tempo? Eu tenho um hábito de não marcar tempo. Na minha entrevista, terça-feira, eles me perguntaram uma coisa, eu não sei. Eu só sei que é a idade da poesia, mas o resto eu não sei. Não sabe. Eu não marco, assim, como é que foi? Eu não sei, eu tenho que parar para pensar e fazer conta, porque eu não sei. Eu vivo... Deletou aí o tempo. Essa coisa, acho que eu briguei com o calendário. Boa essa aí. Acho que eu briguei. Até tem um poema no meu próximo, acho que é no próximo livro que tem um poema que eu falo sobre isso. Legal, boa. Que eu virei o calendário para a parede, eu não conto mais os ponteiros do relógio e deixo a vida passar. Sim, legal. E vou vivendo aquilo ali, cada momento é um momento e eu vou vivendo, porque se a gente começa a contar o tempo, pesa muito. Então, se tu não conta, passa despercebido. E legal, olha, é uma boa... Então aí eu passei nessa estratégia aí de... Tá certo. E o primeiro livro foi em São Leopoldo? Foi lançado e feito em São Leopoldo, os dois, desde o início, porque eu nunca pensei em publicar livros. Eu sempre lidei com isso, e música, que eu cantava com meus irmãos e tal. A gente fazia alguns eventos, uns shows, umas coisas, e eu compunha as músicas para a gente cantar nos eventos. Olha só, então eu mostrava as músicas, mas as poesias escritas eu não mostrava para ninguém, porque eu achava que eram muito pobrinhas. Olha só. Então eu guardava. Mas aí, com a ida para São Leopoldo, eu conheci muitos poetas importantes, né? Então eu convivi com vários poetas importantes, inclusive o Dimas Costa, que ia muito lá em casa, Quadrangular, Tinico Fagundes, esse pessoal todo ali, né? Então, eles passaram a exigir que eu publicasse um livro. Olha só. E aí eles me cobravam isso quase que diariamente. E nomes famosos, né? Dimas Costa. Daí um deles até prefaciou o livro para mim. E aí tinha uma editora, Rotermundo, em São Leopoldo, que já fechou há muitos anos. Aí eu publiquei 2 livros ali com a Rotermundo. E depois a Martins Livreiro me chamou, até por causa dos poemas infantis, que eu escrevo muito para criança. E quando o Dimas Costa morreu, ficou assim carente essa fase da criança, né? Então, eles me chamaram para publicar livros para criança. Legal. Aí eu fiquei publicando com a Martins Livreiro, que é a mesma Evangraph que faz para eles agora, só que eu estou só na Evangraph agora. Legal. E esse livro você comercializa onde? Olha, comigo, e eu deixo em alguns lugares, mas muito pouco. Geralmente eu faço esse contato, e a editora lá que fica com... Tem um moço lá encarregado de fazer essas páginas e coisas assim, que ele divulga, feira de livros, coisas assim, né? Mas se não, assim, as pessoas entram em contato comigo, eu mando pelo correio. Se mora longe, eu mando pelo correio. Então, a gente resolve tudo pelo correio. É um sistema antigo, mas funciona ainda, né? Não tem problema nenhum. Porque agora tudo é no Instagram, no Facebook, né? E tem a página, que as pessoas procuram lá na página, as poesias e tal, mas as pessoas gostam
querem o livro, aí eles me mandam um oi ali, eu vou o endereço e eu mando pelo correio. E pelo site também, quem procurar... Sim. O endereço do site é Jurema? Jurema Poesia. .com.br. E aí tem as poesias ali, novas e mais velhas e mais antigas. Então... mas está na hora agora de começar a gravar isso e botar, né, no site também, comercializar. Pois é, eu tenho algumas coisas gravadas, até músicas, que tá lá. Às vezes eu até esqueço que fiz e tal. Eu sou bastante... muita coisa, né? É muita coisa. Em que livro que tá, não sei, não tenho a menor ideia em que livro que está. Aí eu vou ter que procurar onde é que tá tal peça, não sei, né? Hoje a internet facilita bastante porque alcança não só o Brasil, né? Sim, com certeza. Tem muito brasileiro fora, né? Sim, o meu contato fora do Brasil começou pela internet. Bem da verdade, no meu caso, começou pelo correio. Porque não tinha ainda a internet. Certo. Então, nos meus primeiros trabalhos, eu conheci algumas pessoas. Eu participei de uma premiação em Minas Gerais, onde eu ganhei o prêmio lá, Mulher em Prosa e Verso. E eles tinham uma revista que rodava internacionalmente, né? Olha só. E aí eles publicaram várias coisas minhas, e daí uma academia em Bluffton, nos Estados Unidos, descobriram lá, e aí foram pesquisar lá. Eu terminei ganhando um prêmio lá. Nos Estados Unidos? Em Bluffton. Internacional já, então? Isso, eu fiquei entre as 10 melhores do mundo. É um título... E daí começou esse contato. Daí eu tenho várias pessoas que me lêem por lá, né? E que me escrevem. Legal. E que tem gente que tem muita vontade de conhecer o Rio Grande do Sul, porque esse Rio Grande do Sul deve ser tão lindo, porque tu fala dele com tanto amor. E é mesmo, né? Eu acho. O Rio Grande do Sul é diferenciado, por mais que a gente... Eu acho lindíssimo. E aí eles perguntam como essa terra é para te ter tanto amor por isso, falar com tanto amor dessa terra, né? Que legal isso, né? Eu adotei já faz dias, ou meses até, que em vez de botar só RS, quando eu boto Farroupilha RS, eu boto RGS. Nós não podemos perder o grande. É verdade. Rio Grande do Sul. É verdade. Esse negócio de Rio Sul não existe para mim mais agora, entendeu? Rio Grande do Sul. Então, eu tenho o maior orgulho, assim, e outro dia até, com esse negócio da IA agora, né? Sim. Eu mandei uma frase lá para ele corrigir para mim, que era uma frase um pouco confusa, assim. E ele não gostou, porque eu botei RGS. Ele disse que o certo era RS. Mas ele é inteligência artificial, sim, né? claro. Então, eu sou teimoso, eu boto RGS. Mas sempre, eu acho que está certo. Porque é uma coisa de gaúcho, né? Exatamente. E nós aqui somos um povo diferenciado. Não que a gente queira aparecer. Mas é mesmo, né? Pelas nossas tradições, né? É verdade. Se fosse fácil, não era para gaúcho, né? Exatamente. Boa, isso aí, boa. Né? E esse povo, assim, que você fala ali, é bastante de CTG também. Tem CTGs por lá. Até agora eu estava lendo uma matéria que inclusive o patrão lá, o que criou esse CTG um CTG nos Estados Unidos, é meu conterrâneo. Olha só que legal. De Encantado. Olha que legal. Jatir de Lázari. Olha só. Ele foi para lá com a família, ele trabalhava com negócio de carros. E aí ele foi para lá, enriqueceu por lá, levou a família. E aí chegou lá, a mãe dele tinha muitas saudades daqui. Aí o que eles fizeram? Eles plantaram um pé de uva no portal da casa, assim, para sentir que estavam em casa. E aí a coisa foi se expandindo, eles começaram a conhecer pessoas e fundaram o CTG Bento Gonçalves. Olha só, que nome, hein? Então eles fazem machada nas praças, eles fazem muitos eventos. Olha só, divulgando a cultura gaúcha no mundo. E no Canadá, tem vários, na China, tem vários lugares, né? Os CTGs. O Rio Grande do Sul, ele é pelo Brasil inteiro, tem CTG, Sim. Né? E me parece que é Mato Grosso do Sul. E Mato Grosso tem muito. Eu viajava muito para lá. Dizem que tem mais que no Rio Grande do Sul, quase. Muito mais. E os CTGs lá, cada CTG lá dá 2, 3 daqui, né? Olha só. É uma coisa fantástica. É a saudade da terrinha. Eu acho que é. Porque eles são tão apaixonados que eu digo assim, são mais do que aqui. Porque quando eu cheguei para lá, eu ficava 10, 12 dias direto lá, trabalhando com a cultura gaúcha dentro dos CTGs.
Eu vou para lá avaliar festivais, avaliar esses concursos. Vai de júri. Isso. Então, em quase todas as cidades do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso eu já estive. Então é verdade, tem bastante É, CTG. muito, muito. Na cidade de Sorriso tem um enorme. São em Cambará, da Serra. Nossa, é tantos, e é um mais lindo que o outro. Olha só. É uma coisa fantástica. E esses seus poemas, eles têm muitos voltados também para o gaúcho? É outra coisa que eu não consigo fugir. Mesmo quando eu escrevo alguma coisa só romântica, só lírica, tu termina achando no meio ali as coisas que essa aqui é do Rio Grande do Sul. Tá no DNA. Não tá no DNA, eu não consigo fugir disso. Que legal. Por mais que tem muitos poemas são mais para a linha universal, digamos assim, mas ali dentro tem alguma coisa que vai mostrar o Rio Grande do Sul. Mas senão no resto eu falo da cultura gaúcha, da tradição. É o teu forte. Sim, da criança envolvida com a tradição, que eu acho tão linda essa parte da criança, eu acho que é a mais bonita de todas. Sim. E hoje os jovens estão carentes de ter uma coisa para se ocupar fora das telinhas também, né? Muito. O CTG é uma boa... E tu sabe que agora, assim, que começaram a fazer, já há algum tempo, né? Mas agora está mais para a terceira idade, né? E também, então, assim, tem os veteranos e começaram a decorar poesias. Legal. Para participar. E isso está fazendo bem para a memória. Os médicos começaram a incentivar a decorarem e para melhorar a memória. E eles foram, se libertando de algumas coisas, decorando poesias para concorrer. Sabe, Jurema, que eu li uma reportagem recente, até passei para minha filha ler isso, de 11 anos, né? Que quem lê desenvolve mais neurônios. Com certeza. Né? Porque isso é pesquisa científica. Que a leitura, ela te força a fixar naquilo ali e tu imaginar. É a mesma coisa que tu lê um livro e depois vê o filme. O filme não tem nada a ver com o que tu leu, né? Porque aquilo é a tua criação, né? Nada. É o teu entendimento. Então, a leitura, ela é boa em todos os sentidos. E, infelizmente, não se lê mais como antigamente. Muitas pessoas leem muito pouco. Muito pouco. Tem crianças que não sabem o que é pegar um livro na mão. A gente até lê muito na internet, mas não é uma leitura focada, né? É uma leitura muito dispersa. Né? Não. Eu gosto já do livro, assim. Sim. Livro, o cheiro do livro e a leitura. Eu rabisco tudo, né? Eu gosto de ler e sublinhando. E sublinhando as coisas. Porque eu criei o hábito de resumir livros. Tá? Eu resumi mais de 80 livros, né? Então, isso aí para mim é uma prática. Daí... Eu leio muito também. Agora nem tanto porque eu me empenho em decorar algumas coisas, né? E faço outras coisas, além das bonecas, né? Que é o negócio das bonecas, né? Também é... Eu faço boneca para doar para as crianças. Ah, que legal. Aí 3 vezes por ano eu dou para o Hospital Conceição, para as crianças. Natal, Páscoa e Dia da Criança. Olha, que legal. E para os CTGs, a criança que não pode comprar, eu levo. Então é uma artesã também. Eu aprendi isso durante a pandemia. Olha aí. Eu nunca tinha feito nada disso, mas eu não podia mais sair. A agenda foi cancelada. O maior evento que eu tinha era botar o lixo na rua. Grande evento. Era o maior evento que eu tinha. Daqui a um pouco eu vou botar um vestido longo, um sapato de salto, vou me maquiar e vou para botar o lixo na rua. Eu não tinha mais onde ir, né? Sim, boa. E aí eu inventei as bonecas, comecei a criar sozinha, a inventar. Fui fazendo modelo, fui fazendo, terminou virando uma casa de bonecas. Que legal. Aí eu tenho bonecas no Brasil todo espalhamada. As pessoas veem, pedem, eu mando pelo correio, eu vou num evento, eu levo. Legal. Quem ajuda é porque não está precisando de ajuda. Com certeza, é tão bom tu poder. E o sorriso da criança, o olhinho dela brilhando quando recebe aquela boneca. E eu falo muito disso nos meus poemas. Que legal. E essa tua inspiração? Assim, flashes? Dizendo, hoje eu vou escrever? Como é que funciona isso? Uma poetisa? No meu caso, não tem essa de hoje eu vou escrever. Não? Não adianta. Em compensação, quando eu estou, às vezes, totalmente fazendo outra coisa, tenho que parar para escrever, e aí eu paro, daí eu esqueço do mundo. Aí eu escrevo. Tudo à mão?
Agora, agora eu escrevo no Note, mas eu tenho vários livros meus escritos à mão nos cadernos. Olha só. E aí eu guardei o caderno escrito à mão. Então são lembranças que ficaram ali, porque eu escrevia à mão, quando eu não tinha computador. Aí eu escrevia tudo à mão, e aí mandava datilografar, até que eu peguei a minha primeira máquina, depois eu consegui uma máquina elétrica, e depois veio o computador. E agora tem até o WhatsApp, que dá para editar, né? Sim, agora tá fácil, agora tá facinho. Bom. Sabe o que eu faço, Júlia? Eu às vezes eu dito no WhatsApp, e aí mando o WhatsApp para mim mesmo, copio e boto no computador, daí dá uma ajeitada, né? Sim. Porque daí tu não fica ali, quando é muita coisa, não. Tu tá com uma ideia boa, né? E quando aquelas ideias vêm, tu tem que aproveitar, porque ela não volta depois. Ela passa, e ela não volta depois, então né? Tu tem que aproveitar. Então, assim, eu não me programo, assim, a hora que aconteceu, aconteceu. Porque às vezes eu levanto para escrever, às vezes eu quero escrever, eu chego ali, já fugiu tudo, não vai, eu largo tudo. É bem interessante essa magia, sabe, de lidar com isso. É uma coisa muito mágica. No começo eu não entendia muito bem essa coisa. Aí eu procurei fazer umas terapias, umas coisas para procurar entender esse mistério. Conseguiu entender? Olha, eu estou conseguindo me entender um pouco mais. O que eu consegui é uma versão assim que eu sou diferente da maioria dos poetas. Porque quando eu converso com eles, até esse dia eu fiz um trabalho em Lajeado com o Carlos Omar, e a gente estava conversando sobre isso, é totalmente diferente de mim o jeito dele, como ele conduz as coisas, como ele faz, como ele escreve, como ele pensa. E eu já não é assim, eu já é um pouco diferente. Então, assim, a minha relação com a poesia, ela é muito forte. É uma relação que parece que não sei de onde ela veio. Eu, quando tinha 15 anos, eu até tentei escrever uma letra de música, mas não tenho noção para isso, sabe? Eu achava tão bonita aquela letra da época do Roberto Carlos, né? Sim. Eu achava lindo aquilo ali. Na época, para nós, era muito legal, mas, né? Com certeza, mas era linda, até hoje. Ainda tem poesia ali, né? Nossa, se tem poesia. Nossa, as canções do Roberto tem muita poesia. E eu tentei, mas não dá. E hoje, isso que tu fala aí, às vezes se me dá isso também, de vem as ideias, se eu não anoto, não volta. Que coisa. Não volta. Parece que é um insight, meio um flash, né? É verdade. Muito legal. Eu vinha de Uruguaiana, eu tinha ido avaliar um festival em Uruguaiana, e eu vinha de Uruguaiana com mais 2 amigos no carro. E eu sentei atrás, e eles estavam na frente conversando sobre a estrada, sobre os buracos da estrada, que a estrada não estava boa, que não sei o quê. E eu pensei, e começou a me surgir umas poesias daqueles buracos da estrada. E eu disse, agora? Eu não tenho como escrever aqui. Aí eu comecei a falar alto, se eu falar alto eu gravo. Legal. Aí eu comecei a falar alto, um deles me conhecia muito, muito, muito. Então ele dizia, já conheço, a neguinha tá louca. Deixa ela. E aí a outra, não, ela é assim, deixa ela. Aí eu escrevi um dos meus poemas mais premiados. Olha só, que legal. Eu fui falando alto até chegar em casa. Mas agora pega o celular, né? Quando ele... Sim, mas na época não tinha, né? Sim. E aí quando eu cheguei em casa, eu nem troquei de roupa. Eu entrei direto para minha máquina, a máquina de escrever, e fui escrever o tal poema. Rastros e Sonhos, que ganhou vários prêmios. Misturou estrada e buraco no meio? Sim, tinha os buracos, tem os rastros que eles falavam, fui misturando aquilo tudo e deu. Foi premiado. Exatamente. Olha só. Guria, já chegamos no fim. Vou lhe deixar na Câmara 3 aqui com as suas considerações finais por hoje. Aguardando o 20. Aguardando o 20, com certeza. 20º, né? Te deixo para te dar o oi aqui. Bom, dizendo que o prazer de estar proseando contigo aqui, nosso. Né? Dos meus poemas costurados. Porque a poesia faz essa jogada gostosa entre as pessoas, né? Então, quero agradecer por isso. Em São Leopoldo, dia 28 de maio, a gente tem um grande lançamento lá. E esperamos as pessoas por lá. E hoje aqui foi uma honra estar contigo. O prazer foi nosso. Nossa, obrigado pela tua presença. Nossa, foi muito bom estar conversando contigo aqui. Muito bom mesmo.